Dia 26 de abril de 1986 foi a data que eu nasci, no Hospital Divina Providência, aqui no início da Glória, do bairro Glória, onde começou a minha história. Eu vou percorrer alguns pontos onde eu morei para mostrar para vocês como foi a minha vida e onde eu estou hoje. E como vocês também podem chegar, se for o propósito de vocês. Aqui eu morei com meus 14 anos, morei 2, 3 meses depois de mais velho, porque o meu pai faleceu e a gente morava aqui no fundo. Eu tô invadindo aqui, não conheço ninguém, mas mais ou menos a minha casa ficava lá no fundo. Até vou entrar um pouco mais aqui, vamos ver se eu consigo gravar. Era aqui mesmo, aqui era a casa. E aí o meu pai faleceu. E aí a ex-mulher do meu pai fez uma casa aqui
e acabou. Acabou a história aqui, eu voltei a morar em Viamão. Dos meus 14 para os 15 anos, foi um momento bem marcante na minha vida, porque eu morei com meu pai e uma curva e um poste tiraram a vida do meu pai de um acidente de carro na Avenida Costa Gama. Foi um momento difícil para mim, porque eu fui o único a ver o carro após o acidente. Algumas quadras aqui, eu vou mostrar no vídeo anterior para vocês onde eu morava. Eu vim de bicicleta aqui pedalando e vi o carro desmanchado. Esse momento foi um bloqueio para mim, porque eu sabia que meu pai tinha morrido naquele acidente. Naquele momento eu fiquei 1 ano que eu não entendia e não passei o luto, eu não chorei. Quantas pessoas perdem familiar e não choram? Quantas pessoas perdem um familiar e acham que não vão ter mais coragem de seguir em frente? Quantas pessoas perderam um pai? Quantas pessoas perderam uma mãe? Quantas pessoas perderam um filho? E não conseguiram mais ressignificar isso na sua vida, não conseguiram mais avançar. Então, existe uma forma, existe um método, existe um entendimento que tu pode trabalhar isso na tua vida e ressignificar essa perda e seguir em frente. Essa dor, ela não pode fazer parte da tua vida o tempo todo. Há mais ou menos 15 anos atrás, essa curva e aquele poste ali atrás marcaram a minha vida. Meu pai sofreu um acidente de carro aqui nesse lugar, e no momento que ele sofreu um acidente, um conhecido passou aqui e viu e nos chamou. Nós morávamos a 2 quadras aqui. Eu peguei uma bicicleta e vim pedalando até aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vi o carro desmanchado e o lado dele desmanchado. O meu pai tinha uma coisa muito forte nele, que era proteger o próximo. Para quem conheceu ele desviava de um cachorro da rua de uma forma que ele queria proteger aquele cachorro, queria proteger aquela vida. E nessa curva, nesse poste, ele perdeu a vida dele tentando proteger o carona. Foi um momento bastante difícil para mim, foi um momento que eu me bloqueei. Eu fiquei um ano sem chorar. Nesse momento eu vi que ele tinha falecido. Não tinha como uma pessoa sobreviver àquele estado daquele carro. Quantas pessoas ficam presas ao bloqueio da perda de alguém, de um familiar, de uma mãe, de um pai, de um filho? Quantas pessoas deixam de viver a sua vida porque ficam presas à morte dessa pessoa? Quantas pessoas deixam de avançar, de ajudar o próximo, de seguir o seu rumo, o seu propósito, por ter perdido alguém? Quando eu entendo isso, que essa pessoa, que essa perda fez com que eu parasse na minha vida, que eu não conseguisse mais avançar, eu tenho que arranjar um motivo, eu tenho que ressignificar essa perda. Quando eu entendo isso, que eu posso mexer nessa área e mudar a minha vida, não só a minha vida, mas a vida de quem estiver próximo de mim, que eu posso ajudar essas pessoas a avançarem, e isso é o que me motiva todos os dias. Eu espero que vocês entendam como é importante a gente passar esse luto, chorar naquele momento, que tem que sentir aquela dor mesmo, mas tem que ressignificar e avançar. Então, no meu método, eu ensino isso para todos os meus mentorados. Como ressignificar a perda de um ente querido. Quantas pessoas ficam presas a uma morte? Quantas pessoas ficam presas a uma perda e não entendem que faz parte da vida? O que tu perdeu foi o corpo. O corpo é para desfrutar da terra. O corpo é para pisar na terra. O corpo é para desfrutar dos momentos bons da vida. Quando tu perde o corpo, tu não perde a alma e nem o espírito. O mais importante quando tu está em vida é dar valor à vida. Quantas pessoas deixam de viver por ter perdido alguém? Não deixe de viver. Aprenda e viva o luto quando for necessário. Naquele período, tu tem um período, 1 mês, 2 meses, viva esse luto. Chore,
chore, mas não deixe de viver. Pessoas que ficaram precisam de ti. Pessoas que ficaram precisam do teu amor, precisam do teu contato. E quando tu deixa de viver, as pessoas perdem o sentido da vida também. Minha infância foi marcada por um bairro dominado pelo tráfico, mas por pessoas muito humildes, pessoas que queriam mudar de vida, pessoas que queriam algo a mais. Eu morei aqui era o final da linha do 1º de maio, atrás daquela casa aí com grande ali, rebocada, era onde eu morava. Na realidade não. Minha infância foi marcada aqui. Aqui é um bairro, aqui seria a 1º de maio, final da linha do ônibus aqui. Essa casa de material, nossa casa ficava atrás, que era uma casa de madeira, uma casa com 2 quartos, casa humilde do bairro, né? Se vocês olharem aqui atrás dá pra ver um pouco das casas aqui, mas aqui a gente jogou muita bola, brincou bastante aqui. Então daqui nós fomos morar em Belém Novo, depois de Belém Novo nós fomos para Viamão. Aí eu mostro pra vocês na sequência minha casa em Viamão. A minha casa, o local onde a mãe mora ainda lá, né? Mas a casa foi feita outra no lugar. Olha os buracos. Aqui, claro, agora depois de muito tempo virou uma oficina do irmão, né? Virou um depósito aqui de coisas dele. Aqui é a casa que nós construímos depois de pai ter falecido. Pegamos o seguro que ele tinha, os empréstimos que ele tirava. E aqui no fundo era a casa. Nós morávamos aqui, ó. Aqui ainda tá o alicerce da casa, onde ela acabava. Era uma casa baixa. Vou passar aqui, que é bem chulo mesmo, mas faz parte. Então ali era a sala. Aqui eram os quartos, na realidade. Os quartos. E aqui era a cozinha. Olha que louco, né? Então a gente morava aqui. Então aqui eu passei boa parte da minha infância. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o lugar ainda. Eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu passei boa parte da minha infância. O lugar onde eu cresci, onde eu passei minhas dores, alguns momentos de felicidade, poucos, mas momentos que foram importantes para mudar a minha vida, para poder pensar que eu deveria sair desse lugar. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, assim, então eu tô aqui hoje na minha mãe para falar um pouco da minha história, para vocês entenderem. A gente veio aqui quando criança para Viamão. Depois de um tempo eu acabei me mudando, mas aqui onde eu passei o maior trabalho da minha vida. Por quê? Porque é uma região pobre, é uma região onde tem pouca cultura. Tem um galo no fundo, né? Mas fica em paz, não dá nada. Foi onde eu conheci as drogas, foi onde eu fui viciado em cocaína. Então, pessoal, assim, aqui foi onde eu conheci as drogas, conheci o crack, conheci a cocaína. Onde conheci pessoas que viviam a vida que viviam porque queriam, porque era uma condição, não uma decisão. Esse lugar eu aprendi muita coisa. Eu lembro o primeiro ano de escola aqui, eu fui com uma sacola, né, um saco plástico com um caderno, um lápis e uma borracha. Foi início até engraçado de falar que na época eu tive... Fica tranquilo, esse galo ele vai parar um dia.
Minha mãe falou no fundo, fique em paz. Eu quero que seja bem claro, bem real a minha vida. Eu não vou disfarçar, fazer um material completamente diferente, mas que tenha essa verdade. Então, para vocês entenderem, o primeiro dia de escola nós fomos de bota. Uma bota que a gente chama de bota, que é uma bota de borracha. Os dois, eu tenho um irmão gêmeo, o Rafael. Nós fomos com as botas do... Como é que chama aqui? O pica-pau. Então, num dia que era bem quente, até engraçado. Mas era uma situação de pobreza, né? Não tinha o que eu vestir, então era o que tinha. Aqui eu aprendi coisas da vida que eu não aprenderia num lugar normal. Vida, eu digo, passar trabalho é importante, mas viver nessa condição é o que faz a diferença. Quando tu decide tomar uma decisão e mudar de vida, esse é o primeiro passo. Eu passei por situações complicadas, por relacionamentos aqui na região com pessoas que eu namorei. Teve um momento que eu estava tão enterrado na droga, tão enterrado nessa vida difícil, de não ter mais a solução, de não achar mais uma solução, não ter um suporte psicológico, não ter um controle emocional, que num momento de falta de lucidez, eu não acredito que seja, mas falta de controle emocional, eu tomei os remédios da mãe. Minha mãe, ela toma remédios há 37 anos, para dormir, para controlar o humor. E eu acabei tomando os remédios para descansar. E entrei em coma. Fiquei 3 dias em coma no pronto-socorro. Foi um momento que eu decidi, depois de conseguir voltar, né, de não morrer, eu decidi tomar algumas atitudes na minha vida de mudança. Então, mudar o lugar onde eu morava. E aí eu tenho uma parte do vídeo que vai falar onde eu moro, ou já passou agora, não sei a ordem que eu vou botar. Que eu morei na Glória, né? Eu nasci na Glória, que é essa parte inicial do vídeo. E depois eu voltei para Glória. Então, assim, lá eu me relacionei com pessoas também que eram viciadas, pessoas que cometiam crimes, mas que me fizeram entender que aquilo ali não era o meu mundo. Depois, naquele momento, fui trabalhar na Rádio Guaíba. Isso eu conto uma parte da história das empresas que eu trabalhei. Que foi onde eu comecei a entender que eu precisava ganhar mais, precisava mudar de vida. Mas o fato de ganhar mais não é a primeira parte da mudança, mas sim tem que vir da cabeça, tem que vir do conhecimento, tem que vir a ideia de mudança, ela tem que vir muito mais profunda do que só ganhar mais. Todas as empresas que eu passei foi com esse intuito, achando que o dinheiro faria a diferença na minha vida, mas não foi o dinheiro que fez a diferença, foi as decisões que eu tomei no decorrer da minha vida que fizeram que eu avançasse. Tá bom, pessoal? Galo de novo, mas fiquem em paz. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Roger Ardozin, eu tenho 34 anos, sou casado há 6 anos, vou para o 7º ano, no ano que vem. Para vocês entenderem, eu venho aqui contar um pouco da minha história, para vocês entenderem como a gente pode avançar na nossa vida. Eu venho de uma família onde nós somos entre 4 homens, 4 filhos homens, isso mesmo. Eu quero que vocês entendam assim, o que eu passei na minha vida e como vocês podem mudar a vida de vocês, como eu mudei a minha. Para vocês entenderem, eu nasci no hospital, até vai ter um vídeo, vai falar sobre isso, o local onde eu nasci específico, tá? Eu passei em alguns lugares para mostrar um pouco da minha realidade, que vocês entendam e se identifiquem como a gente pode avançar também. Vamos lá, eu cresci. Eu nasci num hospital, então, na Glória, no Divina Providência. Morei durante a infância, até uns 4 anos, acredito eu. Depois nós fomos morar num bairro próximo, mas um bairro bem complicado também. Minha infância foi marcada por bairros, por vilas, onde o tráfico, as drogas, os assaltantes, era o que dominava a região. Eu morei num bairro onde meu pai, por muitas vezes, vê pessoas viciadas, fumando, usando drogas, bem à frente da nossa casa. Meu pai, numa ideia boa, né, de cuidado com seus filhos, resolveu se mudar para Viamão, uma cidade aqui próxima de Porto Alegre. Então, uma região bastante pobre também, onde vai aparecer o vídeo. Vou mostrar o lugar onde eu morava, onde passa um esgoto de céu aberto na frente,
onde eu tive o primeiro contato com uma escola, para vocês entenderem, quando eu fui para a escola, para vocês entenderem um pouco da história. A minha mochila, onde eu levava o meu material escolar, era uma sacola, um saco plástico, né, como a maioria conhece, onde tinha um caderno, um lápis e uma borracha. Nesse dia foi marcante para mim, porque eu fui de bermuda e bota. Não sei como é que chama no país inteiro aí, mas eu acho que é bota. Bota é bombacha não, é galocha, não sei como é que chama. Imagina uma criança com 6 anos chegando numa escola onde ela usava bota e bermuda num dia quente, num dia comum, porque não tinha uma roupa adequada e não tinha condições financeiras para isso. Uma infância marcada por um pai agressivo, por uma mãe doente. A minha mãe toma remédio há 37 anos, eu tenho 34. Para vocês entenderem que com 8 anos, mais ou menos, foi a idade que eu me toquei quem era a minha mãe. Porque todo mundo acha que a criança ela sabe quem é a mãe. Não, ela sabe quem é a mãe. Ela usa como referência aquela pessoa que te alimenta, que te cuida, que te limpa. Mas tem uma idade que é o momento que tu te toca que quem é tua mãe mesmo. Quem é o teu pai, quem é a tua família, quem está no teu entorno. Por muitas vezes eu vi a minha mãe deitada, porque a minha mãe, ela ficou por muitos anos só dopada, pela falta de cuidado de repente do meu pai, pela falta de querer entender o que se passava na cabeça dela. Minha mãe tentou se matar mais de 10 vezes, porque ela não aguentava mais aquela dor, aquela vida insuportável, de ficar só deitada e dopada. Para vocês entenderem, eu, como uma família era muito pobre, meu pai um dia ele teve um surto e resolveu rasgar todas as roupas e falou que ia mudar as roupas, que ia comprar roupas novas no final do ano para toda a família, mas eram 4 filhos, o pai e a mãe. Para vocês entenderem que depois de um tempo eu lembro de usar uma bermuda que ele rasgou e a minha mãe costurou, porque a gente não tinha roupa para usar e meu pai não tinha condições de comprar. Ninguém entendeu porque ele fez aquilo. Quando mais ou menos com 8, 9 anos, meu pai resolveu se separar da minha mãe e foi para outra família. Nesse momento a minha mãe falou que como nós íamos comer. Eu lembro até hoje a frase que eu falei para ela: mãe, nós vamos tomar suco e comer pão francês. Aqui a gente chama de outro nome. Como uma criança vai decidir o que vai comer? Qual a decisão que uma criança tem? Com base em quê? Vocês conseguem me compreender? Nesse momento foi um momento bastante difícil e eu entendi que nós estávamos num momento bem complicado, passando necessidade mesmo. Nesse momento eu resolvi começar a trabalhar. Isso mesmo, trabalhar. Tem um vizinho naquela região, eram todos meio parentes, primos, irmãos, famílias num núcleozinho, numa vila. E a maioria trabalha com obra até hoje, olha só que legal. E esse meu vizinho, hoje eu não vou dizer o nome dele, até para não gerar nenhuma polêmica. Ele trabalhava com obra, então ele foi fazer algumas obras num vizinho, um parente dele, olha só que engraçado. E eu fui lá virar massa, concreto, levar esse concreto para ele nas escadas, até ele colocar nas caixas, lá nas vigas, né? Ou nas colunas, o que for. Como eu não tinha acordado nada com ele, ele me pagava de R$1 a R$2 por dia. Era um trabalho bem complicado para uma criança, bem pesado. E pouco remunerado. Nesse momento eu descobri que eu deveria ganhar mais. Que era justo que eu ganhasse mais. Mas como eu não teria acordado com ele, não faria sentido, né, eu continuar trabalhando com ele. Nesse período eu comecei a procurar novos empregos, ajudar outras pessoas, mas como criança, sabe que é bem difícil de alguém contratar uma criança. Com 14 anos eu resolvi, depois de uma discussão com a minha mãe e com o irmão mais velho, eu resolvi morar com meu pai. Naquele período eu resolvi vender cartões telefônicos. Naquela época nós vendíamos no físico. Vendia o físico, olha que louco. Hoje é tudo digital, hoje é tudo, né,
Só preenche na máquina ali o teu número e bota crédito no teu celular, né, na tua linha telefônica. Naquela época eu comecei a fazer as vendas a pé, caminhando pelos bairros, na Restinga, um bairro bastante complicado, um bairro com bastante criminalidade, bem difícil assim. Nesse momento, eu comecei a efetuar as vendas e comecei a investir no meu negócio. Comprei uma bicicleta, comecei a fazer as vendas, junto com o filho da ex-mulher do meu pai, o Marcos. Ele era o meu sócio, ele trazia os cartões e eu vendia, eu fazia a parte comercial do trabalho. Para vocês entenderem, teve um momento que a queda, os cartões tinham um concorrente nosso, que os cartões ficaram muito mais caros. Na realidade, eles não tinham o produto para vender. E eu tinha um estoquezinho que eu segurava e ia vendendo. E eu fiz uma proposta para o Marcos: Marcos, vamos baixar o valor para tirar esse concorrente do mercado e depois a gente vem com o produto, com um valor mais alto e continuamos o negócio. Era uma das opções. E o Marcos não concordou e depois disso nosso negócio foi começando a se desfazer pelo fato de eu não fechar a parte comercial com ele. Ele não entendia muito bem, eu também não, então nós achamos melhor não. Com 14 anos, quase chegando aos 15 anos, meu pai sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Esse momento foi um momento bastante difícil para mim, porque eu voltei a morar com a minha mãe e foi um momento que eu fiquei 1 ano de luto, 1 ano sem entender o que tinha acontecido na realidade. 1 ano eu fiquei sem chorar. Quando eu voltei a morar com a mãe, eu digo, eu preciso continuar trabalhando. Eu deixei os cartões de lado e fui trabalhar como auxiliar de confeitaria, uma confeiteira que tinha sua cozinha, sua confeitaria no fundo de quintal. Eu fiquei algum período nessa época com ela e aí me ofereceram uma oportunidade de poder etiquetar revistas. Olha que interessante, etiquetar revistas na madrugada para fazer a entrega de dia. Só etiquetar. Esse era o meu trabalho. Por algumas noites eu fiz isso e depois de um período a empresa resolveu me contratar para fazer as entregas também. Então eu trabalhei durante um período nesses 2 empregos, como auxiliar de confeitaria e também como etiquetador de revista. Momentos difíceis. Fiquei na parte das revistas por algum tempo, acho que não chegou 1 ano, para vocês entenderem. Mas eu notei que eu precisava ganhar mais. Eu precisava ganhar mais, precisava ter mais conforto na minha vida, eu precisava ganhar a ponto de eu poder comprar as minhas coisas. Eu não conseguia comprar uma camiseta, não sobrava dinheiro, o salário era tão baixo naquela época que não sobrava para fazer algo assim. Que louco, né? Nesse momento eu continuei procurando emprego. Aí eu saí da parte das entregas, depois de um bom tempo eu saí porque eu pedalava o dia inteiro. Imagina fazer entregas o dia inteiro pedalando. Até hoje, para vocês entenderem, eu encontro pessoas que trabalhavam na minha época entregando revistas ainda. Isso faz quantos anos? Eu comecei a procurar emprego, comecei a me conectar com pessoas e aí me indicaram para uma empresa, para a Rádio Guaíba aqui de Porto Alegre, uma empresa muito forte, um grupo muito forte do Correio do Povo, que eu trabalhei como contínuo, na época era o office boy. Durante algum tempo eu trabalhei como contínuo, mais de ano eu acho, e eu pensei, mas eu preciso ganhar mais. O salário que eu ganhava também não me suportava, não pagava as minhas contas e não sobrava. Olha que coisa horrível. Quantas pessoas passam por isso? O que eu resolvi fazer? Pegar outro emprego, juntamente com o da rádio. Aí eu comecei a trabalhar como entregador de jornais na madrugada. Para vocês entenderem, eu dormia 4 horas por noite. Eu acordava na madrugada para ir até o ponto onde eu pegava o jornal, no centro de Porto Alegre. Então, Viamão, Porto Alegre, dá mais ou menos 1 hora de ônibus, né? Ou condução, como chama. Eu caminhava mais de 30 minutos para pegar o ônibus no lugar onde passava esse ônibus, porque na minha região, como era uma vila muito afastada, não tinha ônibus naquele horário da madrugada. Eu fiquei fazendo isso por um bom tempo. E o cansaço era extremo. Um dia meu corpo relaxou, eu senti meu corpo relaxar. Sabe quando tu descansa, teu corpo relaxa? Quando eu acordei eram 6 horas da manhã. Eu tinha que estar às 4 horas da manhã no ponto pegando esse jornal no centro de Porto Alegre. E eu vi, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ganhar mais, mas não é isso. Tem alguma coisa errada.
Aí, numa oportunidade, eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre busquei novas oportunidades. E falei com um dos chefes da empresa, da Rádio Guaíba, pedi emprego na parte técnica. E ele me disse, faz o curso de radialista e eu te contrato. E eu digo, então tá. Fiz um curso aí de 2, 3 meses e fui pedir esse emprego, né, para o chefe lá então. E ele disse, não é o momento. Mas como não é o momento? O senhor me disse que era o momento. E incomodei até me contrataram. Saí do jornal então, saí da parte contínua e virei um técnico de sistemas, ganhando 2 vezes, até 3 vezes mais do que eu ganhava. O salário me compensava, mas eu trabalhava de segunda a segunda. Quantos de vocês trabalham de segunda a sábado, de segunda a segunda, trabalham na madrugada e acham que vocês conseguem entender que vocês não estão no lugar certo, que vocês não estão recebendo o salário que deveriam receber por aquelas horas trabalhadas? Eu trabalhei 5 anos na parte técnica da rádio. Nesse período eu não tinha Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, eu não tinha esse período, eu não tinha esse momento com a minha família, que muitas vezes tu quer estar com a tua família e tu não pode, tem que trabalhar, tem que se sustentar, tem que pagar tuas contas. Um dia eu fui jogar futebol com um colega e eu era responsável por abrir um dos estúdios mais conhecidos da Rádio Guaíba, o Estúdio Cristal, que fica na esquina da Rua da Praia com a Calda Júnior. Essa rádio ela tem 100 e poucos anos, para vocês entenderem. E nesse dia nessa noite anterior eu joguei futebol e acabei me machucando. E o meu colega também. Só que entre os machucados eu estava mais tranquilo. Só que ele falou, abre o estúdio. E eu nunca mais lembrei. Cheguei no meu horário normal. E o meu chefe me chamou e me xingou, né? Me chamou a atenção. Como assim tu não abriu o estúdio? Tu era o responsável. E eu, no momento o jovem, né? Eu sei o que eu faço, eu pago as minhas contas, vivo a minha vida. Acabei discutindo com o meu chefe e xingando ele. E disse para ele, se o senhor não está contente com o meu trabalho, então o senhor me coloque na rua. Dito e feito. Fui demitido. Fui demitido e nesse momento eu tive um sentimento de liberdade. Eu digo, não preciso mais trabalhar de segunda a segunda, que coisa boa. Mas começou a apertar as contas de novo. E eu tive que procurar emprego. Comecei a trabalhar como motoboy. E olha que interessante, como motoboy teve um momento, não sei em qual momento, que me deu uma ideia de ser modelo fotográfico. Comecei a fazer propagandas para empresas bem consolidadas aqui do Sul. Comecei a me tornar conhecido, mas eu trabalhava como motoboy e como modelo. Era 2 polos diferentes, era difícil de conseguir manter. Eu digo, não, eu preciso de uma estabilidade. Os 2 empregos anteriores eram como autônomo. Então eu digo, eu preciso de uma estabilidade, como todo brasileiro, uma carteira assinada, um salário fixo, um saláriozinho, tudo certo. E aí eu fui procurar esse emprego. Achei. Fui trabalhar como consultor de telefonia, um vendedor de telefonia, vende internet, vende linhas telefônicas, vende tudo nessa área. Só para empresas, tá? Passou um período, eu notei que meu salário não mudava, que eu fazia venda e não mudava. Tinha um sistema que tinha que ser adaptado à empresa, que era para ativar as linhas de telefonia para o cliente para entrar na tua conta quando tu vendia. Eu não sabia, demorei um tempão para descobrir isso e ninguém me explicou. E aí eu vi que o salário que eu recebi naquele momento também não suportava as minhas contas. O que eu resolvi fazer? Procurar um novo emprego. E teve um momento que o meu currículo chegou numa imobiliária, que eu não sabia que era uma imobiliária. Para vocês entenderem, eu fui até essa imobiliária, olhei um lugar glamouroso, um CEP, um bairro muito bom, eu até me assustei, né? Tipo, por que será que querem me contratar? Passei pela recepção, fui para a entrevista com o RH me explicou todo o processo, todo o suporte que seria dado naquele momento para os novos contratados, os estagiários. Eu era um estagiário do mercado imobiliário. Me interessei pela ideia, pelo valor, pelo salário que eu ganharia a mais. Por muito tempo eu busquei um salário bom pelo que eu sabia fazer. Por muitas vezes nós procuramos salários melhores pelo nosso conhecimento. Quem está disposto a pagar um salário pelo nosso conhecimento? A imobiliária naquele momento eu ganhava por comissão, eu era autônomo também. Resolvi fazer o curso o estágio, né, no mercado imobiliário.
No RH, a RH me fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Como está a sua saúde financeira? Minha saúde financeira. Eu estou na UTI móvel. Tava horrível. Como muitas vezes, como toda a minha vida naquele período era complicado. Como acredito que a maioria de vocês também tem dificuldades financeiras. Ela me disse, Roger, tu vai demorar uma média de 3 meses para efetuar a tua primeira venda. Tu tem como suportar esses 3 meses? Eu digo, eu não tenho, mas eu vou tentar. Eu sou brasileiro, sou guerreiro, como é que eu não vou tentar? E aí fui com tudo. 3 meses sem venda. Eu segui à risca o que ela me disse, Roger, 3 meses é o prazo médio para uma venda. 3 meses. 3 meses sem saber de onde que vinha o dinheiro para eu pegar um ônibus e ir até o lugar onde eu trabalhava. 3 meses sem poder almoçar, porque eu não tinha dinheiro nem para almoçar. Na época eu era casado e essa pessoa ela estava fazendo um trabalho fora do estado, em outro estado, e eu não tinha nem como pedir ajuda. Eu estava num grau de estresse que eu não sabia explicar o que eu ia fazer, mas eu sabia que ia vencer. Eu tinha força de vontade e atitude, isso já era uma base forte para mim. No terceiro mês eu me toquei que falava sobre eu não tinha um mentor, eu não tinha um bom gerente, eu não tinha uma pessoa que fazia a diferença na minha vida. Nesse terceiro mês eu me toquei de eu estou no lugar errado, eu estou na equipe errada, eu estou com o gerente errado. Quando eu conheci o gerente que mais vendia, ele me chamou para a equipe dele. Nesse momento eu entendi que eu teria que fazer algo diferente para ganhar mais, para ter um salário melhor. O que aconteceu, pessoal? Olha só que interessante. Nesse período eu vendi, no terceiro mês eu já vendi, no quarto mês eu vendi, no quinto mês eu vendi. Para vocês entenderem, hoje eu tenho 10 anos de mercado imobiliário e eu não fiquei um mês sem vender. Porque eu entendi a sistemática do mercado imobiliário. Eu entendi o que eu deveria fazer para continuar vendendo. Mas nos últimos 2 anos e meio eu entendi como eu teria uma vida plena, não no mercado imobiliário, mas uma vida plena minha, o Roger Chardozin. Como eu teria uma vida plena? Então eu resolvi investir no meu desenvolvimento pessoal. Quando eu comecei a investir no desenvolvimento pessoal, eu comecei a ter um destaque diferente em várias áreas da minha vida. Não era só o financeiro que estava estável, mas sim a minha vida pessoal estava estável, a minha família. Isso tudo faz parte do desenvolvimento pessoal, são pilares importantes que a gente tem que saber. E olha que interessante para vocês entenderem. O que aconteceu? Nesses investimentos na minha profissão, no meu pessoal, eu entendi que as pessoas elas buscavam o dinheiro em primeiro lugar, não o espiritual e não a família. E isso fez com que eu entendesse os principais pilares. O dinheiro não é o mais importante. O importante é eu saber quem eu sou, clarificar a minha identidade, descobrir o meu propósito de vida. E quanto tempo demorou para eu entender isso? Para vocês entenderem, eu treinei mais de 2.000 pessoas nesse período, porque eu gosto desse cenário de vendas, eu gosto dessa área. Mas eu não entendia por que aquelas pessoas tinham um pico de venda alto e depois iam lá no fundo, saíam do mercado, saíam das empresas que eram contratados, não se sentiam valorizados. Quando eu entendi que a pessoa que por trás daquela profissão, da execução daquela determinada tarefa é o principal, isso mudou a minha vida completamente. Nos últimos 2 anos e meio eu ganhei mais dinheiro que os últimos 8 anos da minha vida no mercado imobiliário. Mas Roger, o mercado imobiliário é um mercado muito rico, com certeza, como o mercado de alimentos também é muito rico, o mercado automotivo é muito rico, vários mercados são muito ricos. Só que se tu não tiver a tua mente, a tua identidade clarificada, o teu propósito, vai ser como qualquer outro mercado, teu dinheiro vai fora. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu criei um método RAP, reprogramação e ativação de propósito. E hoje o forte dele é quebra de padrão. Existe um padrão comportamental para ter sucesso,
físico e mental. Quando eu entendi esses dois princípios, eu entendi que eu posso mudar a vida de qualquer pessoa e qualquer pessoa pode mudar a sua própria vida. Então aqui no método RAP, eu ensino vocês a reprogramarem áreas, bloqueios da vida de vocês, crenças limitantes e ativar áreas que estavam paradas que vocês não conseguiam avançar. Então faça parte desse método, aprenda a ressignificar essas áreas e avance na sua vida e tenha plenitude em todas as áreas da sua vida. Para concluir para vocês, pessoal, eu fui viciado em crack, eu fui viciado em cocaína, eu tentei me matar e fiquei 3 dias em coma. Eu entendi que a vida ela é mais importante de qualquer coisa, que qualquer coisa. Vocês vão aprender isso no meu método. Então façam a inscrição, não tenham medo e vão cair para dentro, que todo mundo vai ter um resultado que eu tenho certeza que vocês vão amar, vão adorar, vão ressignificar áreas da vida de vocês que vocês nunca souberam mexer nelas. E eu ensino vocês na essência, no detalhe, tá bom? Um abraço, foi um prazer compartilhar um pouco da minha história com vocês. Vocês vão ter grandes oportunidades na vida de vocês e espero que vocês deem esse passo em acreditar em vocês, não em mim, principalmente em vocês, tá bom? Um abraço. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem de onde eu vim e para onde eu vou. E espero que com a minha história vocês entendam que todos podem avançar na sua vida, todos podem dar um passo a mais, todos podem ter uma vida plena na família, no espiritual, no financeiro, que muitas pessoas se perguntam por que eu não sou tão próspero no financeiro, por que pessoas que fazem o mal ou têm uma má conduta têm um resultado muito melhor do que eu. No decorrer da minha vida, para vocês entenderem, eu passei por situações bem complicadas. Em um vídeo que vocês vão acompanhar no meu material, eu falo em relação à minha infância, minha adolescência e a minha fase adulta. Para vocês entenderem, eu venho de uma família onde somos entre 4 irmãos. Eu sou um dos irmãos, eu sou um dos filhos mais novos, né? Onde eu tenho um irmão gêmeo, mas não é gêmeo, né? O pessoal chama de gêmeos biviterinos, mas nós somos diferentes, né? Fisicamente e mentalmente. Nós viemos de uma família muito pobre, com inúmeras mudanças de endereço, por falta de achar o lugar certo e pelo meu pai não saber a sua identidade, não saber o que ele gostaria de fazer da vida dele. Eu morei em bairros, em vilas no Rio Grande do Sul, onde o tráfico e as drogas eram predominantes. Meu pai, numa busca por melhoras, por melhorar o lugar onde nós morávamos, por cuidar dos seus filhos, para que não tivessem contato com essas pessoas que usavam drogas, ou até mesmo assaltantes, né, num todo. Nós moramos em alguns lugares, para vocês entenderem. No último lugar que eu morei com a minha família, com a minha mãe, eu morei em Viamão. Foi um lugar onde nós moramos a infância inteira. Uma infância pobre, uma infância complicada, uma infância escassa, uma infância como a maioria dos brasileiros, com dificuldades até para se alimentar. Um dia meu pai ele tinha alguns surtos assim, de mudança, e ele resolveu rasgar todas as roupas que nós tínhamos, dizendo que ia fazer uma compra, que ia comprar várias roupas. Eu lembro que nesse mesmo ano eu acabei usando a mesma roupa que ele rasgou, costurada pela minha mãe. Meu pai saiu de casa separado quando eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 34, para vocês entenderem. Foi um momento bastante difícil, porque a minha mãe ela é aposentada por invalidez. Minha mãe toma remédio há 37 anos. Fazendo o cálculo, eu tenho 34. Eu conheci a minha mãe numa cama, dopada. Por muitos e muitos anos, eu vi a minha mãe deitada numa cama. Quando meu pai se separou da minha mãe, comecei a entender que eu deveria fazer algo diferente para mudar a minha vida. Que aquela vida era muito difícil. Era muito complicada, porque não chegou a faltar comida, mas ficamos bem próximo a isso. Eu lembro de muitas vezes nós comermos
arroz com leite, polenta com leite. Quando melhorou um pouco, minha mãe começou a fazer massa com salsicha ou sardinha. Momento bem difícil, porque quando criança tu não entende as dificuldades. Tu quer, só quer. Quantas crianças hoje pedem para os seus pais que querem um brinquedo, que querem algo, e o pai não consegue dar, porque não tem o dinheiro, não tem o financeiro, não tem como dar esse suporte para o seu filho. Para vocês entenderem, eu comecei a estudar numa escola em Viamão. A roupa que eu fui para essa escola era uma bermuda, uma camiseta normal e botas. Aqui no sul a gente chama de bota, né? Bota para chuva, ou galochas, o que for, acho que no Brasil inteiro. Então, chegando no lugar, na escola, com essa roupa, eu me senti fora daquele ambiente, na realidade, né? Com outras crianças bem mais vestidas. A minha mochila para levar os meus materiais era um caderno, era uma sacola plástica, um caderno, um lápis e uma borracha. Isso era o material que eu tinha. E por muitos anos foram assim, porque a minha família é muito escassa, muito pobre. Mas isso fez com que começasse a florescer ou aflorar um sentimento de mudança. Quando eu tinha 11 anos, eu resolvi ir para o trabalho. Resolvi ajudar um vizinho que trabalhava com obras na região. Então eu fui carregar concreto, cimento, virar massa, né? Isso, como eu não fiz o pedido para trabalhar com ele e eu fui de espontânea vontade, achando que ele teria compaixão comigo, ele me pagava R$1, R$2 por dia trabalhado. Depois de muito tempo tentando algo, meu pai, ele saiu de casa, eu fui morar com ele. Eu tinha mais ou menos, nós tivemos algumas idas e vindas, que nós íamos morar com o pai, nós todos os filhos, depois voltávamos. E ficamos nisso por um bom tempo, pela necessidade, porque lá no meu pai tinha um pouco mais de conforto, que não tinha na casa da minha mãe. Com 14 anos, eu fui morar com meu pai, depois de uma discussão com a minha mãe, com o irmão mais velho. E achei que eu mudaria a minha vida pelo fato de eu estar próximo do meu pai e eu ser o único filho que moraria com ele. Eu vendi cartões telefônicos. Comecei a vender cartões naquela época tinha um cartão telefônico ainda, você comprava no mercado, numa farmácia e colocava no celular. Até hoje ainda tem, mas é tudo online, né? Não existe mais o físico. E comecei a vender esses cartões durante um tempo. Bem difícil também. Fazia a venda desses cartões, eu ia até os tanques de bicicleta, no início a pé, depois de bicicleta. O filho da ex-mulher do meu pai era o meu sócio, o Marcos. Até o Marcos, um cara fino pra caramba, me ajudou bastante naquela época. Uma semana, teve um momento que meu pai parou e conversou comigo e me pediu desculpas por todas as vezes que ele nos agrediu. Porque meu pai não sabia conversar, ele só sabia bater. Ele me pediu desculpas contando a história dele. Contando a história que ele chegava em casa depois de um dia de trabalho e uma noite de estudos, ele apanhava do pai por não ter tomado banho, porque a madrasta dele falava pro meu avô, então o Luiz, que era o nome do meu pai, não tomou banho. E aí o meu avô, num momento de falta de entendimento, tirava ele da cama à força, batendo nele e jogava ele no banho gelado para ele nunca mais esquecer que ele tinha que tomar banho quando chegasse em casa. Quantas referências vêm de família para família, de pai para pai, de pai para filho, na realidade, né? Nesse momento ele me pediu desculpas, dizendo: filho, eu te peço desculpas porque tudo que eu passei na minha vida, eu não queria ter passado para vocês. Mas como eu não tinha entendimento, não tenho até hoje. Hoje eu consigo te pedir desculpas porque eu sei que errei. Nessa semana, o meu pai sofreu um acidente de carro. Isso vai aparecer em uma parte do vídeo. Numa estrada próxima à nossa casa. E nesse momento ele faleceu. Eu tinha 14 para 15 anos.
foi um momento de falta de entendimento sobre a realidade. Ninguém espera a morte de ninguém. Ninguém está preparado para a morte de alguém. Ninguém está preparado para perder a presença física dessa pessoa, que era uma referência. Apesar de todos os erros, as agressões, as brigas, os maus tratos, ele era o meu pai. A partir do momento que ele me pediu desculpas e depois que ele faleceu, eu fiquei 1 ano de luto. 1 ano sem chorar. 1 ano sem entender o que tinha acontecido na minha vida e por que Deus tinha levado ele. Quantas vezes nós justificamos a perda de alguém e colocamos a culpa em Deus? Mas mal nós sabemos que Deus é responsável pela vida, não pela morte. Claro que todo mundo tem um plano já escrito e um período que vai ficar nessa terra. Então, nós podemos ter uma vida curta, mas nós podemos ser grandes, que muitas vezes nós deixamos de viver a nossa vida e ficamos sendo pequenos. Interessante isso, né? Então, nesse momento eu voltei a morar com a minha mãe e eu entendi que eu tinha que trabalhar para ter o meu sustento, para poder pagar as minhas contas, para poder comprar as minhas coisas que a minha mãe não teria condições de comprar. Em um momento ela recebeu um seguro que foi dividido uma parte entre os filhos e outra parte nós construímos uma casa para ela, uma casa boa, no lugar onde era a casa antiga. Num lugar onde alaga quando chove, que passa um valão na frente, um riacho, não sei como é que a gente chama, mas um valão. O esgoto céu aberto. Fizemos uma casa mais alta para dar um conforto para ela e até para nós naquela época, porque nós morávamos lá. Para vocês entenderem um pouco da minha vida, por que eu queria mudar, por que eu queria crescer, o que eu queria fazer diferente. Eu comecei a trabalhar numa confeitaria de fundo de quintal, em Viamão mesmo, como auxiliar de confeitaria. E à noite, pessoal, eu etiquetava revistas numa empresa terceirizada de um grande jornal aqui de Porto Alegre. Eu fazia isso durante o dia, eu trabalhava na confeitaria e durante a noite eu etiquetava essas revistas. Botava etiqueta com o endereço da pessoa e o nome para poder fazer a entrega no dia. Depois de uns 2 meses, a empresa me contratou, quis me contratar para eu virar entregador, não só o etiquetador, mas o entregador. Então, fiquei um bom período trabalhando com a confeitaria, como auxiliar, como entregador, os 2 turnos. Então, eu trabalhava muito para ter algum retorno financeiro. Achava que o dinheiro era importante, como eu tenho certeza que quem está olhando o vídeo agora, com certeza vai se identificar achando que o dinheiro é importante. Claro que é importante, mas ele não compra o amor, não compra. Ele dá conforto, segurança, mas ele não compra o amor. Vamos seguir. Então, assim, depois eu fui para essa empresa de entregas, fiquei um bom período entregando jornais, revistas, na realidade, informativos, era o que eu fazia. Depois dessa empresa eu saí, porque não tinha fundamento, eu pedalava o dia inteiro, eu fazia entregas pedalando, era um trabalho muito puxado. E aí eu fiz umas conexões com amigos, conhecidos, e me indicaram para outra empresa. Aí eu fui trabalhar numa empresa de medicamentos aqui no Sul também, que é muito forte, como office boy. É uma empresa legal, mas eu estava num momento bem complicado na minha vida, um adolescente sem pai, sem propósito, sem suporte, sem nenhum suporte. Como é importante ter um pai para te dar um norte, né, na tua vida. Eu fiquei durante um período nessa empresa e depois fui para uma empresa como radialista. Radialista não, como contínuo na empresa, numa rádio aqui de Porto Alegre também, bem conceituada. Depois de um período eu notei que eu precisava ganhar mais, porque eu ganhava pouco ainda. Eu digo, como eu vou mudar? Eu preciso ganhar mais. Aí eu fiz uma entrevista e comecei a entregar jornais na madrugada, na mesma empresa, que é um grupo, né? Tem o jornal, a rádio e a TV. Comecei a entregar jornais de madrugada. Para vocês entenderem, esse foi o momento que começou a me dar um start na minha cabeça. Não era mais o salário. Pra vocês entenderem, eu trabalhava das 8 horas da manhã às 6 horas na rádio. Eu pegava um ônibus em Porto Alegre, ia para Viamão, isso demorava 1 hora e meia, uma média. Eu tomava um banho, comia algo e dormia. Acordava 2 horas da manhã para pegar um ônibus às 3 horas da manhã
mais ou menos a 3, 4 quilômetros da onde eu morava. Eu caminhava mais de 30 minutos a pé para chegar nesse lugar, pegar o ônibus e ir a Porto Alegre. Chegava em Porto Alegre, eu caminhava mais uns 15, 20 minutos para chegar no ponto onde eu pegava o jornal, uma lote de jornal para fazer a entrega. Eu acabava a entrega mais ou menos às 7 horas da manhã. Para vocês entenderem, eu fiquei mais de 3 meses dormindo 5 horas por noite para poder ganhar mais. A minha busca sempre foi ganhar mais, ter mais dinheiro na vida para ter uma vida mais confortável. Naquele momento, chegou um dia que eu estava tão exausto daquele período, daquele trabalho, dos 2 trabalhos, que eu descansei. Deitei na cama e descansei. Quando eu senti que o meu corpo relaxou, para vocês entenderem, eu acordei 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu teria que estar mais da metade da entrega, da rota da entrega dos jornais. Então foi naquele momento que eu decidi que eu não queria mais trabalhar daquela forma, pelo aquele dinheiro. E aquele trabalho não era para mim, não era interessante. Entregar jornal, eu ficava todo sujo de jornal. Finais de semana, os sábados, que as pessoas estavam passeando, eu estava entregando jornal, passando por elas no centro de Porto Alegre. Então eu não me sentia feliz com aquilo. Então eu resolvi sair dessa empresa do Correio, né? E continuei na rádio. Na rádio eu digo, não, mas eu preciso ganhar mais, eu preciso subir de cargo, eu preciso ter alguma coisa aqui dentro. E aí me propuseram que eu trabalhasse na parte técnica da rádio, mas eu teria que ter um curso, que era um curso de radialista. Tá? Fiz esse curso de radialista, 2 meses depois eu briguei, falei com o diretor da empresa e disse, não, pediram que eu fizesse o curso, agora eu quero a oportunidade de poder executar o que eu aprendi. Foi dito e feito, fui contratado. De contínuo eu virei técnico de externas. Técnico de externas é o técnico que monta todo o equipamento no estádio de futebol ou numa transmissão política, nas eleições, para poder transmitir o som daquele lugar, daquele evento, para a rádio e depois a rádio para todos os rádios, os menores. Forma simples de se explicar. Eu trabalhei 5 anos na parte técnica e não estava satisfeito. O salário era um salário melhor, mas eu trabalhava de segunda a segunda, feriados, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, datas comemorativas, eram poucas que eu conseguia participar com a minha família porque eu estava trabalhando. Então eu entendi que o salário naquela época não era tão importante, mas o convívio com a minha família era. Quantas pessoas passam por isso? Por querer ganhar mais, ganham mais, mas não conseguem ter uma vida plena. Ou a família está arrebentada, ou o financeiro está arrebentado, ou o espiritual. Então, se eu não tenho esses 3 pilares para balizar a minha vida ela fica complicada. Depois disso, pessoal, para vocês entenderem, um dia eu fui jogar futebol com um colega e me machuquei. E ele também. E ele me falou, Roger, tu abre o Estúdio Cristal, para quem a Rádio Guaíba aqui em Porto Alegre, ela tem um estúdio numa esquina bem conhecida, no centro de Porto Alegre. Na rua Avenida Andradas ou Rua da Praia, conhecida antigamente. E eu esqueci que eu abriria. Naquele dia eu cheguei na rádio, como chegava todos os dias no meu horário, e o meu chefe me chamou a atenção, Roger, como que tu não abriu o Estúdio Cristal? Eu digo, eu nem sabia que tinha que abrir. Não, mas o rapaz te avisou. Eu digo, aí fiquei brabo, olha o ponto fiquei brabo e disse, o senhor não está contente com o meu trabalho, então o senhor me demita. Dito e feito, fui demitido. Depois da Rádio Guaíba, para vocês entenderem, eu saí e virei motoboy. Isso mesmo, eu trabalhei como motoboy também, fazendo entregas por todo o Brasil, todo o Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Nesse período eu digo assim, não, mas eu preciso ganhar mais, tá errado, eu sou um cara que sou bom no que eu faço, eu gosto das coisas que eu faço, eu ajudo, eu visto a camisa, por que eu não ganho mais? Aí eu comecei a fiz um curso de modelo fotográfico, comecei a tirar umas fotos, eu estou resumindo toda a história, porque é muita coisa aqui. Então assim, nesse momento eu comecei a fazer fotos, comecei a fazer vídeos e intercalava o motoboy com o modelo, né? Só que o modelo ele não pagava tão bem, ele pagava por algumas fotos, alguma propaganda que eu faria. Aí eu resolvi procurar emprego novamente, como CLT, como a maioria dos brasileiros, né? Ter aquela estabilidade, porque não era seguro eu ser motoboy e ser modelo, porque era um contrato de autônomos, né? Os dois. Fui trabalhar na parte de telefonia, como consultor de telefonia, trabalhei em grandes empresas também.
E no decorrer eu notei que aquelas empresas elas tinham alguma coisa diferente que não me chamava a atenção. A forma que o negócio desenrolava ali não era tão legal. Vendia as linhas telefônicas que tinham que ser ativadas pela empresa para eu receber. E muitas vezes não eram ativadas, tinha alguma coisa estranha. Mas eu não sabia o que fazer, resolvi pedir para sair e procurar um novo emprego. Um dia eu caí no mercado imobiliário. Isso mesmo, mercado imobiliário. Numa imobiliária conhecida aqui do Sul, passei pela entrevista do RH, lugar muito glamouroso, a recepção muito bonita, tudo muito bacana. Olha só que interessante. Nesse momento, eu notei que ali eu poderia ganhar mais. Por quê? Porque a chefe de RH me falou assim, que o salário, que a comissão que eu ganharia era muito alta, era fora do comum. Era fora os salários que eu já teria recebido em toda a minha vida. Eu digo, por que eu não vou tentar? Escrevi no curso de corretor de imóveis, comecei a atuar na área, fiquei 3 meses sem venda. 3 meses acreditando que eu poderia virar. No 3º mês eu não aguentava mais, eu estava num estresse assim que eu não aguentava mais, porque eu tinha que tirar dinheiro de onde eu não tinha. Não sei como explicar para vocês como uma pessoa, um corretor, se mantém no mercado sem venda. No 3º mês eu digo, não, tem alguma coisa errada. Aí eu notei, eu passei por alguns gerentes na corretagem, no mercado imobiliário, que não me davam suporte para eu fazer aquela venda. Então eu precisava de um mentor dentro daquela área. E quando eu tive um mentor, foi o 3º mês, eu comecei a vender. E hoje faz 10 anos que eu atuo no mercado imobiliário, vai fazer 11 anos. Agora eu trabalho só com desenvolvimento pessoal, mas eu saí dessa área, olha só como interessante. Algum tempo depois eu estava dando treinamento no mercado imobiliário, para vocês entenderem, como o corretor deveria se portar na mesa, com um atendimento ao cliente, o que ele deveria falar, como ele deveria vender aquele imóvel ou aquele negócio que ele estava oferecendo. Eu treinei mais de 3.000 pessoas até hoje no mercado imobiliário e no final agora, no decorrer, eu descobri que as pessoas elas não precisavam aprender a vender, elas precisavam descobrir a identidade delas. Porque muitos corretores chegam no mercado imobiliário sem dinheiro, sem noção de nada, sem família, sem apoio da família. Quantas vezes tu foi trabalhar numa empresa e a tua família não te apoiou? Quantas vezes tu teve uma ideia e a tua família não te apoiou? Então isso me pegava muito forte, me mexia muito comigo. Foi tanto que eu acabei investindo mais no desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento pessoal, e notei que eu poderia transmitir isso para o próximo. Para vocês entenderem, nos últimos 10 anos então, desses 10 anos, 8 anos eu ganhei muito dinheiro. Mas nos últimos 2, que foi onde eu aprendi a desenvolver, a trabalhar no meu pessoal, o meu desenvolvimento pessoal, eu ganhei mais do que os últimos 8 anos. Faz sentido isso? Então, muitas vezes tu vai achar que é o dinheiro, que é o lugar, que são as pessoas, mas principalmente, tu nunca vai parar para pensar que tu é o culpado. Que a tua identidade faz a diferença na hora de escolher um bom emprego, escolher uma profissão. Ou tu aprende, ou tu corre atrás do que tu gosta de fazer, ou tu aprende a gostar do que tu está fazendo. Isso não é opção, isso é condição, pessoal. Então muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão de mudança. E aqui no meu curso, no meu método, eu inventei o método RAP, Reprogramação e Ativação de Propósito. E o principal tópico é quebra de padrão. Quando quebrar o padrão da pobreza, o padrão das crenças limitantes, dos bloqueios, a tua vida ela avança. Então invista nisso, faça o desenvolvimento pessoal, busque mudar a sua vida. Hoje eu tenho, então, 34 anos, eu moro nos bairros mais cobiçados de Porto Alegre, para vocês entenderem. Hoje eu estou indo para São Paulo, para investir 200% do meu tempo no desenvolvimento pessoal de pessoas que querem evoluir, que querem crescer e querem avançar na sua vida. Então, eu sou pleno em todas as áreas da minha vida e hoje eu posso transbordar na vida do próximo com o conhecimento que eu tenho e acelerando o processo. Hoje eu não preciso saber quem sabe, eu sei quem é a pessoa responsável por fazer a tua vida mudar. Então, acompanhe todo o meu material, eu vou deixar, a gente vai ter um link onde tu vai clicar e vai cair nas minhas redes, tu vai ter a oportunidade de conhecer um pouco do meu material.
e a oportunidade de poder participar de uns melhores cursos de desenvolvimento pessoal que o Brasil vai ver nos últimos tempos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, foi um prazer enorme em compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, sobre a minha vida, sobre coisas que eu passei, e espero que vocês se identifiquem muito com a minha história e saibam que vocês não estão sozinhos, que nós podemos andar de mãos dadas e que nós possamos avançar juntos também, tá bom? Um abraço.